Olá, professores do CFC, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Aldo Rodrigues. Estou aqui para apresentar para vocês um novo módulo do CFC, que se chama Panorama Bíblico. É um prazer muito grande, uma alegria estar dividindo com vocês esse estudo. E já oramos crendo que o Espírito Santo abrirá os olhos do nosso entendimento e fará com que nós entendamos bem aquilo que Ele tem proposto para nós. Panorama Bíblico é uma matéria que será ministrada em 5 aulas de 2 horas. Então nós falaremos das Escrituras, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O primeiro tema que nós vamos ensinar em sala de aula, que eu passo aqui agora para vocês, é a respeito da transcendência e da imanência de Deus. É importante que os alunos saibam disso, que Deus é um Deus transcendente, é um Deus superior, um Deus sublime, mas que Deus, ao criar, Ele também aproxima-se dessa criação, porque Ele sabe que a criação depende dEle. Então Ele é transcendente na sua superioridade, Ele transcende a tudo isso, Ele não necessita da sua criação para subsistir, mas Ele sabe que a sua criação depende dEle. E essa dependência da criação de Deus chamamos de imanência. Dentro disso também veremos o que é revelação geral e o que é revelação especial. A revelação geral é a forma como Deus se apresenta, como Ele se mostra através da sua criação. Isso é chamado revelação geral ou revelação natural. O versículo em Salmos vai dizer que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras feitas pelas tuas mãos. A própria natureza, ela mostra para o ser humano que existe um Deus criador de toda essa obra maravilhosa. Isso então chama-se revelação natural ou revelação geral. E nós temos também um outro tipo de revelação, que é a revelação especial, que é a nossa Bíblia Sagrada, onde o nosso Deus Todo-Poderoso deixou ali gravado para nós, escrito para nós, se revelando através dessas escrituras. E dentro da revelação especial existem 3 tópicos para entendermos. Um deles é a revelação, que é o conteúdo que Deus quis entregar aos escritores da Bíblia, dos 66 livros que nós temos em mãos. Isso chama-se revelação. Ao autor receber essa revelação, ele recebe também a inspiração para agora escrever o conteúdo da revelação. Ou seja, Deus dá a revelação e através da inspiração ele grava, ele escreve aquilo que ele queria para as Escrituras. Isso foi dado aos autores bíblicos. Isso cessou-se. O que nós temos agora, o que nós podemos usufruir é a iluminação que nós recebemos do Espírito Santo para entendermos as Escrituras. Ou seja, recapitulando, dentro da revelação especial, então, que é a Bíblia escrita, nós temos a revelação que o autor recebeu, a inspiração para poder escrever, para poder gravar aquilo que ele recebeu como revelação de Deus, e nos dias de hoje o que nós temos é a iluminação. Os olhos do nosso entendimento são iluminados para compreendermos as profundezas de Deus através da sua palavra. Próximo assunto é a respeito do cânon, sobre como ele foi composto. Aí vocês verão na apostila uma série de informações a respeito da Bíblia, que se trata de uma biblioteca, que também é um livro de sabedoria, de poesia, de literalidade e por aí vai. E o cânon das Escrituras, qual que foi, o que foi utilizado para que os livros, 66 livros, fossem aceitos como divinamente inspirados. Então vocês terão acesso a isso também nas Escrituras. Lembrando que o Antigo Testamento, todo ele é escrito, a maioria dele, quase a totalidade, na língua hebraica, com pequenas porções do aramaico, e já o Novo Testamento é escrito todo ele em grego. A Bíblia hebraica que nós conhecemos, o Antigo Testamento, que tem também o nome de Primeira Aliança, ou do Velho Testamento, ou como eu já disse no início, a Bíblia hebraica, é composta, conforme a Bíblia protestante, de 39 livros.
Eles são todos eles inspirados e foram fechados nos tempos de Neemias e Esdras, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Mas algumas versões vieram subsequente a isso. Na época que nós chamamos de o silêncio de Deus, o período intertestamentário, que são aqueles 400 anos de Esdras e Neemias até o nascimento de Cristo, aonde não há uma mensagem profética através de um homem de Deus, nesse momento aparece uma versão da Bíblia muito conhecida por nós, que é a Septuaginta, que é a versão da Bíblia em grego. Essa versão ela foi construída no 3º século antes de Cristo, porque a língua mundial, a língua a ser falada, a língua universal já, era o grego. E haviam alguns judeus que, por causa de algumas dispersões ou diásporas, haviam se afastado da Judéia e viviam já longe daquela região. Por exemplo, nos tempos de Jesus, haviam tantos judeus vivendo na Alexandria, no Egito, como haviam também na Judéia, e eles já estavam falando grego e tinham necessidade de uma Bíblia na tradução grega, e é por isso que nasceu a Septuaginta. No 4º, 5º século depois de Cristo, veio a Bíblia com o nome de a Vulgata, que é uma tradução da Bíblia hebraica para o latim. Mas é necessário dizer que houveram alguns livros no período intertestamentário, nesse período de 400 anos antes de Cristo, que foram escritos alguns livros, são chamados de apócrifos, porque eles eram considerados ocultos. Eles, a princípio, não entraram no cânon das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Mas na Septuaginta, que foi essa tradução grega que eu disse para vocês, ela acabou entrando porque eram livros que tinham um apreço muito grande para os judeus. Mas quando o cristianismo nasceu, os judeus tentaram tirar esses livros apócrifos da Bíblia, não tendo êxito. E o que ocorreu foi que eles passaram a ser considerados nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Na tradução da Vulgata do 4º, 5º século, São Jerônimo tentou tirar, mas também não teve êxito. O êxito para a retirada desses livros apócrifos aconteceu no século XVI, dentro da Reforma, onde os reformadores, de fato, agora excluíram esses livros da Bíblia protestante, que é a Bíblia que nós temos hoje, com os 39 livros originais. Mas a Contra-Reforma Católica, no mesmo século XVI, eles agora renomearam esses livros apócrifos como deuterocanônicos, que são livros que constam na Bíblia católica. Entrando agora na composição, primeiramente, dos livros do Antigo Testamento, os 39, eles são divididos em 5 grupos. O primeiro grupo de 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado Pentateuco, ou a Torá, ou a Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, compõem esses 5 livros, que na primeira composição, o primeiro nome é de a Lei, Torá ou Pentateuco. Depois nós temos uma série de 12 livros históricos, que começam em Josué e terminam em Esther, é o segundo grupo. Depois nós temos um terceiro grupo de livros, que são chamados de poéticos, os livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, os Salmos e o livro de Jó. O quarto grupo que nós temos são o grupo dos profetas, e esse quarto grupo é subdividido em profetas maiores, que são 5, e profetas menores, que são 12. É necessário, ao estudarmos o Antigo Testamento, termos em mente 3 situações. A primeira delas é que a Bíblia tem uma ordem cronológica. Os livros dos profetas, por exemplo, aqueles livros eles não estão colocados na Bíblia de forma aleatória. Até que quando nós estamos de posse da Bíblia, parece que eles estão de forma aleatória, mas não. Eles estão comunicando dentro da história alguma situação, alguma mensagem que Deus queria tratar com os israelitas naquele momento. Então nós precisamos entender a Bíblia de forma cronológica, é o primeiro ponto que eu destaco aqui para nós. O segundo ponto é percebermos que a partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a história agora com um homem de nome Abraão, e logo depois disso ele terá uma história com uma nação que viria através de Abraão, que são os hebreus, ou os israelitas, ou os judeus, que é o mesmo povo.
Então, nós precisamos entender também essa história, que a partir de Gênesis 12, Deus vai contar essa história através de um homem, através de uma nação. O terceiro ponto é encontrarmos Cristo no Antigo Testamento. Cristo é a chave hermenêutica, a chave de compreensão de todo o Antigo Testamento. Cristo está do princípio ao fim nas Escrituras. E nós podemos perceber isso através de teofanias, que é a manifestação do próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e através também dos tipos. Existe na teologia um estudo a respeito dos tipos que se chama tipologia. E nós conseguimos ver tipos de Cristo no Antigo Testamento, tipos da igreja, entre tantos outros assuntos. Para citar um deles aqui, para abrir o nosso entendimento a respeito de tipos, quando Deus pede a Abraão para levar o teu filho Isaque para o sacrifício, aquele nada mais é um tipo do que aconteceria com o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Pai e Deus Filho. Abraão é a imagem de Deus Pai, levando Isaque, que é a imagem de Jesus Cristo, ao monte para o sacrifício. Então, a Bíblia está recheada desses tipos e são 3 situações que nós não podemos desprezar. A Bíblia começa com o primeiro e o segundo capítulo, ensinando-nos a respeito da criação, onde Deus, ao final da sua criação, via que tudo que ele havia criado era muito bom. Precisamos destacar que Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele princípio não é de Deus. Aquele princípio é o princípio da criação de Deus, porque Deus ele é eterno, Deus não tem princípio e não tem fim, Deus é atemporal. Mas aquele é o princípio da sua criação. A partir do capítulo 3, agora será mostrado a queda do homem. O homem então é separado de Deus. A queda nada mais é do que a separação do homem no relacionamento que ele tinha com Deus. Daí em diante, a partir do capítulo 4, quando o homem é retirado do jardim do Éden, nós começamos a perceber nas Escrituras um desenvolvimento humano a respeito, em todos os aspectos culturais, de agricultura, é o desenvolvimento do homem agora. Há situações que são boas, mas também há situações que não são tão boas, situações que mostram que o homem agora está na condição da queda. Já ocorre o primeiro assassinato, quando Caim assassina o teu irmão Abel, e por aí vai. Um pouco mais adiante vem um outro capítulo importante para nós, um outro episódio importante, que é o episódio do dilúvio, aonde Deus levanta Noé para poder ser um mensageiro sobre esse juízo que Deus derramaria sobre toda a terra. E quando nós chegamos em Noé, precisamos também olhar para trás, porque nesse momento Deus já está construindo algumas alianças com o seu povo e com a sua criação. Já acontece a aliança no Éden, que é a aliança edênica, a aliança com Adão, que é a aliança adâmica, com Noé, que é a aliança noética, e nós veremos isso em todo o Antigo Testamento. A aliança com Abraão, que é a aliança abraâmica, a aliança depois com Moisés, que é a aliança mosaica, com a Palestina, que é a aliança palestiniana, com a terra, também depois com Davi, que é a davídica, até chegar em Cristo, que é a aliança da graça. Isso também é percebido no Antigo Testamento. Dando sequência a essa história da Bíblia, nós chegamos até o capítulo 12, e aqui ela vai ocorrer de modo cronológico a partir de Abraão. Aqui começa a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e até o filho de Jacó, um deles que é José. Então nesse momento é o momento da era patriarcal. Findando esse livro de Gênesis, nós entramos em Êxodo. A partir de Êxodo agora nós veremos Deus tirar o seu povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Ele levanta um homem, que é Moisés, como libertador. E aí conta-se em Êxodo essa fuga, essa retirada do Egito, aonde agora eles estão no deserto. E dentro do deserto, os livros de Levítico, Números e Deuteronômio vão contar para nós a vida desses homens ali durante 40 anos. O tabernáculo de Deus que é levantado ali, entre outras situações. Ali haverá expiação dos pecados, é Deus já cuidando do seu povo, no que nós chamamos de ação centrípeta. É Deus agora cuidando de um povo para mostrar para os povos vizinhos
que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Às vezes fazemos uma pergunta do porquê que Deus levantou uma nação através de um homem, e por conta de ter levantado essa nação, acaba que as nações vizinhas, elas são sucumbidas e massacradas pelos israelitas, pelos hebreus. Isso é simples. Se nós estivermos num local e tivermos um grupo de 20 pessoas e ninguém saber quem é o Deus verdadeiro, cada um terá um Deus. Então Deus precisou levantar através de um homem, que é Abraão, através de uma nação, que é a nação que veio de Abraão, que são os israelitas, para poder mostrar às nações vizinhas que o Deus verdadeiro era o Deus que andava com Abraão e que andava com seus descendentes. A ponto das outras nações entenderem que o Deus verdadeiro era esse Deus deles. Mas aí quando finda então o Pentateuco, a lei, a Torá, esses 5 livros, nós entramos agora nos livros históricos. A entrada na terra prometida dos descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é Israel, é através do livro de Josué. Ali são as batalhas de Josué para que as tribos agora sejam assentadas na terra prometida, que é Canaã. Findado esse livro, nós começamos agora, a Bíblia entra no livro de Juízes, mas ela dá um destaque para o livro de Ruth, que será bisavó de Davi, para mostrar uma descendência de Jesus Cristo através de uma moabita, que era descendência de Ruth. Uma nação que foi amaldiçoada por causa de um incesto através de Ló e suas filhas, e Deus mostrando que ele resgata o perdido em todas as condições. Então Ruth entra nessa genealogia sendo avó de Davi. O livro de Ruth é só para mostrar essa situação. Começa o livro de Juízes, aonde agora os israelitas não têm o líder, e eles entram num momento de um ciclo assim repetitivo dentro do livro de Juízes. Juízes é marcado pelos seguintes fatores. Eles se distanciam de Deus, os judeus se distanciam de Deus, e por conta desse distanciamento e dessa desobediência, uma nação inimiga vem contra eles, e essa nação inimiga agora vai fazer com que eles sofram debaixo das suas mãos. Então, diante dessa situação, eles vão clamar a Deus, e clamando a Deus, Deus os escuta, os atende, levanta um juiz sobre eles. Esse juiz vai dar o livramento dessas nações vizinhas, e de agora em diante eles têm paz. Mas o ciclo se repete quando de novo eles abandonam a Deus, e o processo vai se repetir pelo livro de Juízes, que é um livro que tem um período de 350 anos. Vai se repetir, e esse será a história de Juízes. Acabando os Juízes, vem os 2 livros de Samuel, e aqui entra o reinado em Israel. Aparecem agora os 3 primeiros reis de Israel, que são Saul, Davi e Salomão, dentro de um reino onde não há divisão. Mas a partir dos livros de reis, os 2 livros de reis, há uma divisão no reino de Israel, e esse é um ponto muito importante, onde vocês devem ensinar bem aos seus alunos. É nesse momento, logo após o reinado de Salomão, o filho dele, Roboão, assumiu agora o reinado, é que vai acontecer a divisão do reino de Israel. Ele é dividido agora em 2 partes. 10 das 12 tribos ficam no reino do norte, que é conhecido como Israel, e 2 das 12 tribos ficam no reino do sul, que é conhecido como Judá. E agora elas andam separadas. O reino do norte, que é Israel, sucumbirá para o Império Assírio no século VIII a.C., e a história só continuará agora em Judá, que é o reino do sul. E passado o tempo, eles serão exilados, como nós sabemos, pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e aí nós já estamos passando pelos livros de 1ª, de 2ª Reis, de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. E a volta desse exílio, ao final de 70 anos, eles voltam do exílio para agora reconstruir Jerusalém, e essa história será contada pelos livros de Esdras, Neemias e Ester, através da vida de alguns homens de Deus, entre eles Zorobabel. Sendo assim, nós acabamos os livros históricos, que são 12. Eu quero destacar que os 5 livros poéticos que eu disse anteriormente, que são Eclesiastes, Cantares, Provérbios, Salmos e Jó, eles são escritos na época do apogeu, na época áurea do reinado, na época áurea de Israel.
são escritas dentro do reinado de Davi e do reinado de Salomão, exceto Jó, que foi escrito por Moisés, e a data dele é uma data incerta. Eu já falei de 3 grupos, e agora o quarto são os profetas, e é onde nós temos que ter atenção. O que nós precisamos entender é que esses profetas maiores e menores, eles estão profetizando ou no Reino do Norte ou no Reino do Sul. Porque o momento dos profetas, eles entram justamente quando o reino é dividido. Então existem profetas profetizando para o Reino do Norte, que é Israel, e profetas profetizando para o Reino do Sul, que é Judá. E ainda existem alguns que vão profetizar para nações ímpias, como é o caso do profeta Jonas, que vai ser enviado à Síria, a Nínive, para profetizar então uma nação ímpia. E também existem profetas que estão com seus ministérios dentro do exílio babilônico, que no caso são Daniel e Ezequiel. Todas essas informações então do Antigo Testamento, mais detalhadamente, você terá na apostila do professor. E agora eu já entro no Novo Testamento, que é um conjunto de 27 livros, que eu já disse anteriormente, escrito na língua grega. Ele também é dividido, agora a divisão do Novo Testamento é em 4 partes. Primeiro são os evangelhos, que vão narrar para nós a vida de Jesus Cristo, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Os 4 evangelhos praticamente vão contar a vida dele e a separação de 12 homens, que são os 12 apóstolos, para serem testemunhas de tudo aquilo que Cristo viveu aqui na terra. Cristo é ungido como o Messias esperado. O nome Cristo é o nome grego para ungido e também Messias é o nome hebraico para ungido. Esse momento acontece no batismo de João Batista, quando Cristo encontra com o mesmo ali no Rio Jordão. É aos 30 anos de idade que começa o ministério de Cristo, o momento então que ele é ungido, o momento então que nasce o Messias. Os 4 evangelhos então têm essa particularidade. Claro que ali nós veremos mensagens, por exemplo, da vinda do reino de Deus, da vinda do Verbo de Deus encarnado, o qual nós chamamos de união hipostática, onde Cristo é 100% Deus e 100% homem, tudo aquilo que ele viveu entre nós. O Evangelho, então, se detém a isso. A tua apostila vai mostrar que Mateus tinha um público-alvo diferente de Marcos, e assim também Marcos tinha um público-alvo diferente de Lucas e sucessivamente de João. Cada um deles estavam escrevendo para um público-alvo diferente e eles também apresentavam Jesus Cristo diferentemente uns dos outros. Os 4 evangelistas, então, apresentarão Jesus Cristo para públicos diferentes e de formas diferentes. Um determinado evangelho vai atingir o público gentio, o outro toda a humanidade, o outro público grego e o outro público judeu. E cada um deles vai apresentar Cristo de uma maneira. O 5º livro do Novo Testamento é escrito por Lucas, o mesmo que escreve o 3º evangelho. Ele agora escreve a ação da igreja num todo, o começo do cristianismo, o começo da igreja. Ali existem assuntos importantes para nós também, como o dia de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, batizando-os com dons espirituais e com dons ministeriais, para que a igreja seja edificada num todo. Ali nós perceberemos a missão da igreja, que deixa Jerusalém, que deixa a Judéia, que deixa Samaria, para ir até os confins da terra. O livro também vai destacar muito o ministério do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, acompanhado de Barnabé, acompanhado de Marcos e tantos outros homens importantes da Bíblia. É no livro de Atos que nós veremos o primeiro martírio cristão, que é de Estevão. Também veremos o primeiro apóstolo de Cristo, Tiago, ser degolado por Herodes no capítulo 12. Então nós perceberemos sucessos e derrotas também da igreja primitiva. Momentos de sucesso para aprendermos e de derrotas também para aprendermos com eles. Logo depois disso, começa uma sessão de cartas e de epístolas, todas elas escritas com a finalidade
de repreender, de ensinar, de edificar as igrejas que nasciam por todos os confins da terra. Então aí nós temos as cartas que são escritas para pessoas individualmente. A carta tem essa característica. Ela é escrita para uma pessoa, mas que abrange todos nós. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, está escrevendo a sua carta a Filemon ou a Tito, ele está escrevendo a uma pessoa e nós chamamos esse tipo de escritura de carta. É diferente da epístola, que é escrita para um grupo de pessoas. A carta a Filemon ou a Tito, então, é para uma pessoa determinada, mas que todos nós aprendemos também com esses ensinamentos. Mas um exemplo de epístola é quando é escrito para um grupo de pessoas. Por exemplo, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, aos 1º e 2º Coríntios, para um grupo de pessoas nós chamamos epístolas. Existe essa diferenciação, então. Carta é individual e epístola é geral. E todas essas cartas têm o intuito de ensinar a igreja, de corrigir a igreja em todos os seus caminhos. Essas cartas estão recheadas de escatologia, de justificação, de santidade, de salvação. Tudo isso nós encontraremos nessas cartas. Nós chegamos no último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. O Apocalipse é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele leva o apóstolo João até os céus e mostra para ele o que acontecerá no fim a respeito da humanidade, a respeito do planeta, onde nós viveremos novos céus, nova terra, a nova Jerusalém. E ali ele traz para o apóstolo João algumas situações que acontecerão nos últimos anos aqui nesse planeta para a humanidade. A proposta, então, desse módulo, Panorama Bíblico, é estudarmos o panorama do Antigo Testamento e do Novo Testamento e o cânon das Escrituras. Panorama significa uma visão ampla, de assuntos e coisas. Então nós precisamos destacar os principais personagens, as principais histórias dentro desse conjunto de livros. Que Deus possa abençoá-lo, te capacitá-lo, que o Espírito Santo possa abrir os olhos do seu entendimento e eu tenho certeza que através da tua vida muitos frutos para o reino de Deus serão dados. Deus os abençoe poderosamente.